Então, desculpa, gente, continuando aí, dando continuidade, que o celular aqui deu um probleminha, certo? Então, com isso, né, a economia da França, ela começa a entrar é, em colapso, certo? Principalmente porque ela não conseguia aí abastecer toda a Europa com os produtos industrializados que antes vinham da Inglaterra. Então, como ela não conseguiu aí estar cumprindo com essas vendas e compras desses produtos industrializados para todos os países aí da Europa, a Rússia, que já estava sofrendo aí com graves problemas relacionados à economia, então a Rússia opta por desprezar as ameaças de Napoleão, né? Então ela reabre aí os portos para poder comercializar aí com os ingleses. Então, em contrapartida, Napoleão invade a Rússia com o seu exército aí com cerca aí de 600 mil soldados, certo? E invade a Rússia e inicia aí a sua mais trágica campanha militar na Rússia. Como os russos, né, eles não conseguiram combater aí a França e eles estavam com seu exército bem fraco, eles recuaram, né, partiram aí para o interior do país aí da França. Mas antes, ou seja, antes deles partirem, eles queimaram tudo que pudesse servir aí para os soldados franceses. Tudo, gente. Então esse acontecimento, ele ficou conhecido como Terra Arrasada. Por que Terra Arrasada? Porque eles destruíram tudo que pudessem servir aí para o exército de Napoleão. Então, quando o Napoleão Bonaparte, né, chega, ele encontra a cidade totalmente incendiada e abandonada. Então, com isso, sem abrigo, né, onde ficar e com o inverno totalmente rigoroso, Napoleão, né, ordena aí o retorno para a França de suas tropas. Mas quando o exército de Napoleão chega à França, ele encontra aí o país já composto, né, por uma nova e forte coligação, ou seja, já tinha alguém lá para combatê-lo. Então, em 1813, as tropas francesas, elas foram derrotadas numa liga aí entre algumas potências, né? A Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra. Então elas se juntaram, se uniram numa batalha aí contra a França. Essa batalha ficou conhecida como Batalha das Nações, justamente por ter uma união aí entre as nações. Mediante a isso, sem apoio político, Napoleão, né, não tem mais jeito, tenho que abdicar do trono. Então ele abdica do trono francês e quem assume aí, a partir daí, é Luís XVIII, certo? Então Napoleão, ele é exilado aí, condenado ao exílio, e mandam ele para a ilha de Elba. Só, né, que ele, como ele era considerado o salvador da pátria, né, e principalmente um herói lá na Elba, a França tinha que anualmente, o governo francês aí, dar 2 milhões de moedas, né, de francos anuais a Napoleão. Lembrando que lá na Elba ele era visto como um herói, como um rei, certo? Cadê? Pronto. Só, gente, que em 1815, Napoleão ele foge da ilha, né, de Elba e retorna à França, sendo recebido, viu, com festas pelos ex-soldados e populares. Então, com isso, a pessoa que estava governando lá na França, né, Luís XVIII, ele foge para a Bélgica,
certo? Só que esse novo governo aí de Napoleão, ele vai durar pouquíssimo tempo, não vai dar nem para ele sentir o gosto da vitória. Só duramente 100 dias, não é 100 anos não, viu? É 100 dias, né? Os 100 dias aí, o exílio definitivamente de Napoleão. Então, assim, meus queridos, as guerras napoleônicas, né, ela provocou aí cerca de 3 milhões de mortes dos soldados. Então, para organizar seu exército, Napoleão teve que recrutar soldados bem jovens, muito jovens. Soldados aí tinham 15 anos, né? 15 anos de idade. Eles não tinham nenhuma experiência. Com isso, tendo é, ele tenta, né, Napoleão, ele tenta aí uma ofensiva, ou seja, né, ele tenta aí um ataque contra os territórios aí adversários. Mas como seu exército estava totalmente enfraquecido, ele é derrotado numa batalha, né, conhecida como Batalha de Waterloo, mais ou menos isso o nome. Então chega ao fim aí o último governo de Napoleão, né? Aí, após ele ser totalmente derrotado, dessa vez, né, ele foi exilado para a ilha de Santa Helena, né, no meio do Atlântico, a cerca aí de 1.900 quilômetros da costa da África. E de lá ele não conseguiu mais voltar e morreu aí em 1821.